Jornal do Meio-Dia está de volta e a produção industrial de Mato Grosso cresceu 23% no acumulado deste ano. A indústria é responsável hoje pela geração de cerca de 150 mil empregos e o setor representa 16% de todos os bens e serviços produzidos aqui no estado, com PIB de cerca de 20 bilhões de reais. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso, Gustavo de Oliveira. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Obrigado. Boa tarde a vocês. Boa tarde. Presidente, além desses números aí extremamente positivos sobre o desempenho da indústria aqui em Mato Grosso, isso poderia ser ainda muito melhor se houvesse uma expansão da agroindústria. Antes se falava, olha, as indústrias não vêm para cá porque falta logística. A realidade hoje é diferente. O que é que trava a agroindústria aqui no estado? Bom, Lúcio, primeiro, o Brasil precisa ter acesso a mercados que comprem os nossos produtos industrializados. Enquanto as portas para as commodities brasileiras, soja, algodão e até mesmo minério de ferro, estão abertas no mercado chinês, australiano, as portas para a nossa carne, para os nossos alimentos, estão fechadas no mercado europeu, no mercado americano. O Brasil precisa trabalhar melhor essa política internacional para abrir esses mercados para os produtos industrializados brasileiros. E depois, atrair para cá indústrias de classe mundial, indústrias que produzam com competitividade, mas que tenham o padrão de qualidade que esse mercado internacional exige. Essa é a agenda e o mundo cada vez mais vai precisar de alimentos, vai precisar de energia limpa. Mato Grosso tem toda a condição de atrair para cá esses investimentos. Presidente, e é verdade na sua percepção que apesar de termos aí números significativos, grandes produtores de commodities, soja, milho, não há o interesse dessa classe de implementar, expandir a agroindústria aqui ou não? É por causa da logística mesmo, que apesar de ter melhorado, como o Lúcio bem colocou, ainda precisa avançar muito? O empreendedor do agronegócio brasileiro, ele está acostumado a negociar commodities em bolsas mundiais, a preços de cotações mundiais. Produzir alimentos industrializados, por exemplo, é um outro jogo, com outros atores no cenário internacional. O que não é natural é que esse produtor agropecuário monte uma indústria. É outra regra tributária, é outra lógica de funcionamento e de mercado. O que nós precisamos é atrair indústrias de classe mundial para beneficiar essa produção bruta agrícola. Vamos pegar um exemplo concreto. O nosso etanol de milho, que já é campeão nacional, sustentável, um dos melhores biocombustíveis do mundo, industrializa o milho, que é feito aqui em Mato Grosso. Mas essas modernas indústrias de etanol não são de propriedade dos produtores de milho. É assim que se faz um encadeamento industrial, trazendo gente especializada em cada etapa da produção. Agora, quem atua na produção primária também fica focado lá na tributação, não é, presidente? Porque, por exemplo, quem exporta soja, algodão, carne, milho, se beneficia aí em não pagar determinados impostos, até porque não adianta nada querer exportar tributação, né? O sistema tributário brasileiro é o que eu chamo de um manicômio tributário. Cada etapa a mais de produção, essa empresa agrega impostos, tem dificuldade de receber esses créditos de volta e, por isso, a indústria brasileira deixou de ser competitiva a nível mundial. Acho que o que nós precisamos, Lúcio, é ter uma agenda de país, fazer uma boa reforma tributária, desonerar de verdade as exportações e, muito mais do que isso, ter uma agenda de desenvolvimento, atração de investimento, abertura de mercados e uma série de outros fatores que é o que vai fazer a diferença na próxima década. Se o Brasil não fizer a reforma tributária, não desonerar as exportações de verdade, cada vez mais a nossa economia vai migrar para a economia primária, de novo, commodities agrícolas, minério de ferro e tantos outros bens primários que vão servir de base para indústrias de outros países que vão ganhar muito mais dinheiro e agregar muito mais valor. Isso é uma agenda de país, não é uma agenda só do estado de Mato Grosso. Presidente, muito se fala que Mato Grosso é o estado, em especial nessa tônica da campanha eleitoral, que mais taxa empresários e tudo mais. No entanto, houve no começo deste ano, né, a convalidação ali daquele pacote fiscal com diminuição dos valores de impostos. De que forma isso impactou para atrair esses empresários que o senhor mesmo colocou aqui, que precisam vir de fora? Mato Grosso
alimenta o mundo, diria assim. No entanto, na agroindústria ou na industrialização de modo geral, ainda está incipiente. Eu tenho dito nas entrevistas que Mato Grosso tem que ter a pretensão de deixar de ser o celeiro do mundo, onde tem matéria-prima para a produção de alimentos, e ser o supermercado do mundo. Industrializar aqui o que as pessoas consomem nas prateleiras de supermercado do mundo inteiro. Para isso, uma agenda de país é fundamental. Não adianta o industrial, o empresário acreditar e nós não termos uma diretriz de país. O agronegócio no país cresceu, Camila, porque teve juros baixos, uma tributação que eu não digo que é baixa, é adequada para o mercado internacional e muito incentivo governamental ao longo das últimas décadas. É hora de fazer isso com a indústria antes que o país continue nessa regressão da sua matriz econômica e cada vez menos nós possamos gerar emprego, distribuir renda e reduzir desigualdades no nosso país. O grande problema do país hoje é a desigualdade que aumenta cada vez mais. Presidente, já que a Camila citou aí a questão de governo estadual, né, não custa lembrar aqui que o atual candidato à reeleição, Mauro Mendes, saiu da Federação das Indústrias para fazer política, né? Foi prefeito, governador, candidato à reeleição, mas eu não quero falar do quadro estadual, né? Eu gostaria de saber do presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso qual é a média de pensamento da classe industrial em relação ao panorama nacional. O industrial de Mato Grosso, ele pensa mais à direita ou mais à esquerda? Lúcio, na média eu diria que os empresários de Mato Grosso, de todos os setores, têm um posicionamento muito mais com a agenda de direita. Mas tanto o candidato de direita, o presidente Jair Bolsonaro, quanto o Lula, que despontam nas pesquisas como os principais, eles vão ter que ter uma agenda econômica muito forte para o país. Tem uma crise fiscal de contas no governo federal, as contas públicas brasileiras não estão bem, a inflação está sob controle, mas a taxa de juros está muito alta, a inflação de alimentos passa de 25% no último ano. Essa é a crise que o próximo presidente vai ter que resolver. Independente de ideologia, é a agenda econômica que vai carregar esse país ou não para frente. No entanto, só uma última colocação, antes de encerrarmos. A previsão até do Bank of America é que o PIB brasileiro cresça até mais que o chinês, né, presidente? Então há uma prospecção aí, uma prosperidade econômica, não é isso? O mundo está entrando em recessão, sim, o mundo está aumentando a taxa de juros, o Brasil vai crescer mais que a média mundial. Por isso, tanta gente quer vir investir no Brasil. É a nossa vez e é a vez de Mato Grosso. E vamos esperar quem ganha a eleição para saber o que é que vai ser feito. Aí a gente conta para os gringos como vai ser o Brasil nos próximos 4 anos, pelo menos. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço a vocês, um prazer estar aqui.